Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Kepping, eu sou gerente da área de compliance do escritório Pironte Advogados e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre quais as melhores formas de implementar uma cultura de compliance nas organizações. E para responder esse questionamento, eu vou trazer então 5 elementos essenciais que nós inclusive utilizamos aqui no dia a dia do escritório quando vamos implementar um programa de compliance, um programa de integridade nos nossos clientes, sendo esses desde empresas privadas até órgãos públicos e instituições. E então, esses 5 pontos aqui que eu selecionei, além de essenciais, eles também são um excelente ponto de partida. Então, você, administrador ou gestor que está querendo implementar um programa de compliance na sua empresa ou no órgão que você trabalha e não sabe muito bem por onde começar, a gente sugere que você comece por esses pontos. O primeiro é sobre o envolvimento da alta administração no projeto. É o chamado tone at the top, que talvez você já tenha ouvido falar. A tradução desse termo para o português poderia ser o tom do topo, mas a ideia que esse conceito traz é exatamente da importância do envolvimento da presidência, da diretoria ou até do conselho de administração, se houver, no projeto de implantação do compliance. Isso porque nesse processo, vai ser revisto, vai ser reanalisado todo o ambiente corporativo, os processos da empresa, e é importante que a alta administração esteja disposta, a fazer essa reanálise de toda a estrutura e inclusive disposta a aceitar eventuais mudanças que venham a ser sugeridas. O segundo ponto é a elaboração de uma matriz de risco de compliance. E por que a gente sempre reforça a importância da realização dessa matriz de riscos? É porque é a partir desse levantamento que é possível entender qual é o cenário de risco da empresa, do órgão, para que então sejam adotadas as medidas necessárias para mitigar esses riscos. E aqui, novamente, a gente conversa com o primeiro ponto, porque o envolvimento da alta administração, o tone at the top, é dado exatamente quando a alta administração reconhece esses riscos, reconhece quais são os pontos de melhoria e então se compromete na elaboração dos planos de ação que visam mitigar esses riscos previstos na matriz. O terceiro ponto é a elaboração de um código de conduta e de políticas. O código de conduta às vezes também é chamado de código de ética ou código de integridade, mas essa é mais uma questão de nomenclatura. Mas a importância da elaboração desses documentos é porque eles são exatamente o arcabouço normativo das condutas que são esperadas dentro da empresa. Então é ali que o colaborador vai encontrar exatamente o que pode e o que não pode fazer. E é importante que esse código de conduta e as políticas sejam amplamente divulgadas a todos os colaboradores e que também fiquem disponíveis em uma intranet ou até no site da corporação. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre a realização de treinamentos. É essencial que sejam feitos treinamentos com os colaboradores sobre o código de conduta e sobre as políticas implementadas, porque esse é o momento de passar também de forma didática para todos os colaboradores, todos os funcionários, esses conteúdos que estão ali previstos e sobre o programa de compliance como um todo. Esse é um momento bem importante também para que esses funcionários eles possam tirar dúvidas sobre algo que talvez não tenha ficado tão claro, e isso então ajuda a verdadeiramente incorporar uma cultura de compliance no dia a dia da empresa. O último ponto que eu gostaria de trazer é sobre a implantação de um canal de denúncias. O canal de denúncias é um canal de comunicação através do qual os colaboradores, os terceiros, os prestadores de serviço e até os clientes poderão realizar denúncias e relatos de comportamentos que estejam em desconformidade com as leis, com o código de conduta e com as políticas. Então, uma coisa que a gente sempre ressalta é que é importante que seja garantida a imparcialidade no recebimento dessas denúncias. Então, geralmente a gente sugere que seja contratado um canal de denúncias terceirizado. Hoje em dia já existem diversas opções no mercado e já não é mais uma ferramenta cara também. E apesar de muitos gestores às vezes terem um pouco de resistência em relação à implantação de canal de denúncias, essa é uma ferramenta que ajuda bastante a medir como é que está sendo a implantação da cultura de compliance dentro da empresa, porque é a partir desses relatos que é possível ver quais são os principais pontos de melhoria. E então, junto com os riscos, apontados na matriz de riscos, é possível saber exatamente quais são
as medidas a serem tomadas como uma prioridade.